Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui eu vou falar especificamente de um assunto que, enfim, está aqui no título do vídeo. Tem a ver com educação, tem a ver com... Não é exatamente indicação de cursos, mas sim a forma como a qual você deve direcionar os seus estudos para se aprimorar. No caso, a gente vai falar de Excel, mas vai servir também para outras áreas de conhecimento da qual você tiver interesse. E como isso aqui não é um Drops, solta a vinheta. Muito bem, pessoal. Esse é mais um vídeo. Claro que é mais um vídeo, mas uma tentativa de colocar aqui uma resposta oficial para uma pergunta que chega com uma certa frequência para mim. E, é claro, se eu não gostasse do assunto, eu não estaria falando dele. E o próprio título do vídeo, tá aqui um roteirinho, tô olhando para ele, que é uma pergunta, na verdade. Resume muito o conjunto de perguntas que chega para mim nesse contexto, que é exatamente que cursos você indica. No outro dia eu respondi a respeito de por que eu não faço cursos, né? Pergunta se eu dava cursos e eu coloquei um vídeo de resposta a esse respeito. E aqui, que cursos você indica, que livros você indica, que caminhos você indica para você se aprimorar nos conhecimentos de Excel? As perguntas chegam mais direcionadas ao Excel e ao VBA, mas eu acredito que o que eu vou falar aqui abrange num contexto geral. Então, vamos lá. A pergunta do vídeo deve ser mais ou menos essa, não sei se eu vou mudar até a hora de publicar, né? Se eu devo fazer cursos, ler livros, enfim, se sim, quais? O fato é o seguinte, pessoal, a gente se envolve um assunto o qual eu gosto de falar muito, que é aprendizado, o qual eu tive o prazer de ter trabalhado com ele por muito tempo, trabalho até hoje, fazendo esses vídeos para o YouTube, que está fazendo cursos no futuro e também escrevendo artigos. Quando você faz isso, você trabalha com uma forma de aprendizado. Eu trabalhei oficialmente em uma empresa cujo foco era educação à distância. Então, apesar de eu não trabalhar diretamente com a produção de cursos, muito era abordado para que a gente conseguisse distribuir o conteúdo de uma maneira mais adequada. A gente tinha muitos professores ali de universidade dando bastante dica e bastante direcionamento a esse respeito. Trabalhei por uns 7 anos lá e também trabalhei numa outra empresa que fazia a mesma coisa, não diretamente, mas os meus dois trabalhos de conclusão de curso, famosos TCC, o da minha graduação e da minha pós-graduação, foram ambos focados em aprendizado. O primeiro deles, que é o da graduação, cujo título era não, aprendizagem colaborativa no ensino à distância. Esse foi um trabalho em conjunto, aos quais eu agradeço meus colegas, qual faço menção honrosa aqui, Alcides, Anderson, Janaína, e uma menção do coração foi o Jailton, que ajudou pra caramba. Foi um trabalho em grupo feito durante um ano que abordou a aprendizagem colaborativa, e para a gente conseguir abordar esse assunto a gente teve que pesquisar um mundo a respeito de formatos de aprendizado. Esse trabalho foi entregue em 2006 e ele tinha como foco falar a respeito da transformação da aprendizagem colaborativa e do ensino à distância online que estava em voga naquele momento, que estava em voga no sentido de que estava tomando forma e ainda tinha os seus preconceitos em relação à formação tradicional. E o segundo trabalho falou de educação à distância e a formação à distância e os impactos na formação dos profissionais. Esses trabalhos, se não estão publicados, eu prometo que um dia eu publico eles. Eu vou deixar informações básicas sobre eles aqui na descrição do vídeo. Mas eu estou mencionando isso primeiro para dar um pouco de contexto sobre. Vou falar sobre aprendizado, então realmente passei muito tempo estudando e trabalhando com isso. Não sou um doutor na área, mas isso dá um pouco de bagagem para poder, ou pelo menos, opinar sobre o assunto. Não é opinião não embasada. E também porque eu tenho um gosto muito grande de falar sobre isso. E, inclusive, extratos do que foi o meu trabalho estão publicados em pequenos trechos lá no meu blog. Se você procurar lá
a categoria tag EAD, você vai ter acesso a esses materiais, inclusive com bastante referência, porque como foi extraído do TCC, é bem no formato de trabalho de conclusão de curso, pra você ter referência, o nome, a data que foi acessado, e quem faz trabalho de conclusão sabe da, do trabalho que dá você adicionar todas as referências. Você não pode ter referência ao Léo. Muito bem. Com toda essa base, com todo esse contexto, como é que eu costumo responder essa pergunta para quem eu respondi, que nunca foi uma resposta totalmente completa e que eu vou tentar colocar aqui nesse vídeo, também de uma forma bastante resumida, se bem que eu tenho todo o tempo do mundo, porque isso aqui não é um drops, ok? Nem para mim e nem para vocês. Fato. Qual que é a melhor forma da gente aprender? Qual que é a melhor forma de você se tornar proficiente a respeito de algum assunto qual você se interessa, ou seja lá pelo qual for o motivo, eu espero que seja porque você goste, não porque você precise. Às vezes a gente precisa, acaba acontecendo. Mas falando diretamente de aprendizagem de conteúdos de tecnologia, qual que é a melhor forma? Qual que é a receita de bolo? A resposta é você é que me diz. E eu não estou brincando quando eu estou falando disso. Porque tem uma coisa que ficou muito clara quando eu estudei sobre aprendizado com os meus colegas, seja com o meu trabalho em particular, e como eu tenho ouvido falar sobre isso e as conclusões têm chegado de forma cada vez mais endossar esse pensamento, é o seguinte: quem define a forma de aprendizado que mais se adequa a você é você mesmo. Isso quer dizer exatamente o quê? Colocando em termos práticos. A gente tem um formato muito tradicional de aula, né? Vamos falar aqui de sala de aula, escola. A gente tem um professor dando praticamente uma palestra lá na frente para uma série de alunos, colocando conteúdo na lousa, lendo conteúdo, direcionando de uma certa forma. Algumas pessoas se dão bem com esse formato, outras pessoas realmente não conseguem. Não conseguem, não dá. E não é porque elas são burras, é porque elas absorvem conteúdo de maneira diferente. Elas a forma como o aparelho cognitivo dela consegue absorver conteúdo, de repente não é ouvindo alguma pessoa falar sobre o assunto horas ininterruptas. Às vezes ela precisa ler alguma coisa, ou às vezes ela precisa realmente colocar a mão na massa para conseguir absorver aquele conteúdo. Tem aquele tipo de aluno que basta ouvir que ele já pegou tudo. Ele não precisa de mais nada a não ser ouvir com atenção que alguém dite alguma coisa para ele. Por exemplo, mães sabem do que eu estou falando, né? Que ajudam seus filhos nos estudos, tem aqueles filhos que precisam que a mãe dite para eles conseguirem absorver. Isso acontece, porque é a forma como ele consegue absorver melhor o conteúdo. Tem gente que precisa escrever tudo o que lê, o que absorve, como uma forma de sacramentar e de consolidar aquele conhecimento na cabeça. E tem gente que precisa colocar a mão na massa, tem gente que não consegue consolidar até você ver aquele negócio acontecendo. Essas são só algumas formas de você conseguir absorver o conteúdo, formas diferentes de que algumas pessoas conseguem absorver o conteúdo, que definem a forma como você vai melhor aproveitar aquilo que você está querendo estudar. Ou seja, de repente, indicar um livro não é a melhor ideia para você, porque não é como você melhor absorve conteúdo. De repente, eu indicar para você um videocurso online também não é a melhor receita, porque você não se dá bem com aquele formato. Da mesma forma que você não vai conseguir. Tem gente que. Aqueles que só aprendem colocando a mão na massa não vão conseguir absorver até realmente lá, colocar a mão no teclado e realmente produzir alguma coisa naquele sentido. Para aquilo o qual se propõe. Vamos falar aqui de uma atividade física, sei lá, uma marcenaria. Tem gente que não vai aprender até realmente colocar a mão na massa, enquanto para outros a teoria basta, por exemplo. Então, quem define o formato de que você vai aprender, qual é a melhor forma de você aprender é você. Então, o que, que isso significa? O que, que eu quero dizer com isso? Se você ainda não descobriu ou não sabe qual é a melhor forma de você aprender, teste, coloque à prova. Tenta um livro, o livro não deu certo, passa para um curso. O curso não deu certo, tenta colocar a mão na massa daquilo que você quer fazer, que de repente sai naturalmente. São essas as únicas maneiras? Não, existem várias. Você precisa encontrar a sua. E para isso eu proponho que você tenha a cabeça aberta, a mente aberta, para você conseguir experimentar as formas possíveis de absorver conteúdo até que você consiga achar aquele
idioma, aquele formato específico que você sabe que você está conseguindo entender aquele negócio. E isso elimina também uma série de preconceitos, porque parece que aquela pessoinha que está ali no canto da sala aprende e você realmente não consegue absorver nada. De repente, o que está faltando é um formato diferenciado. É só uma maneira diferente daquele conteúdo ser exposto para que você consiga, da mesma forma, ser tão proficiente do que aquela outra pessoa que encontrou naquele formato que você não achou a forma dela absorver aquele conteúdo da melhor maneira possível. Ou seja, quem define o formato é você. Por isso que eu não consigo prontamente dizer, olha, vai nesse livro, vai naquele curso ou sei lá, experimenta fazer tal coisa, porque depende muito de como você consegue, como é melhor para você absorver esse conteúdo. Eu, por exemplo, não me dou bem com livros. Já li alguns, tem muita coisa importante ali dentro, mas não foi o formato no qual eu me achei, mas não significa que não vai ser bom para você. Eu me dei muito bem com aulas rápidas em cursos na internet, vídeo que 5 a 10 minutos, que não passa muito disso. Também não consigo ficar 50 minutos na frente de um curso específico, por exemplo. E tem que ser um misto de aulas rápidas com mão na massa para eu conseguir aprender. E esse é o meu formato. Não significa que para você vai dar certo. De repente você precisa de alguém que dite para você. De repente você precisa anotar. De repente você precisa fazer um desenho daquilo para que ele fique montado na sua cabeça e que aquilo comece a fazer algum sentido e você passe a produzir, a ser produtivo naquela ferramenta específica, ou naquele conhecimento específico que você está querendo absorver, para aí você atingir a proficiência. Isso também se aplica no seguinte: às vezes, no mesmo formato, você tem vários idiomas. No caso, temos vários livros, vários escritores, vários autores, vários formatos de apresentar o conteúdo que cada um escreve de um jeito e de uma forma. Às vezes você precisa testar mais de um para conseguir se achar num conteúdo que você sabe que você vai tirar um proveito muito maior. Ou, por exemplo, cursos online. Você testa um professor, não gostou dele, testa um outro professor, até que você acha aquele que fala o teu idioma. Ou a coisa de uma forma que você consegue entender. Funciona muito bem. Tanto é que você deve ter uma prova disso no teu primário, no teu ginásio, no teu colegial, na tua faculdade. Aquele professor que você detesta, porque tudo que ele fala você não entende. E aquele outro professor que a aula era uma maravilha porque tudo que ele falava você conseguia entender de uma forma extremamente clara. Isso sim também é a parte da competência do professor. Mas às vezes tem a ver com a sintonia que você tem com a forma daquela pessoa estar apresentando o conteúdo. Volta novamente ao ponto que quem faz a forma com a que você vai aprender e absorver melhor o conteúdo é você. Alguns cuidados. Primeiro, não significa que funciona para um que funciona para outro. Aquela pessoa que aprendeu daquela forma, de repente, não é uma referência para você, primeiro, achar que vai aprender daquela forma, ou se achar burro, que não consigo aprender. Procure um outro caminho. Às vezes é isso que está faltando. O autodidatismo, tá? É uma coisa da qual eu mergulhei muito no passado e hoje tomei tombos que me fazem tomar cuidado com esse autodidatismo. O autodidatismo é aquilo que a pessoa consegue aprender por conta. Vai lendo alguma coisa aqui, vai lendo alguma coisa ali, a pessoa realmente se vira para aprender aquele conteúdo. Do nada ela passa a saber alguma coisa muito rapidamente só de ter absorvido algumas coisas ou de ter visto aquela coisa acontecer. Isso é muito bom, te dá uma independência e elimina você precisar gastar dinheiro com curso, porque você chega, deve ter contato com comentários, você não precisa de nada disso, se vira, experimente na sua própria casa que você vai conseguir. Às vezes não é da forma que você vai conseguir absorver. E o autodidata, se por um lado ele tem a facilidade de absorver rápido, por um outro lado ele consegue absorver o conteúdo, só que aquela casca, aquela superfície. A proficiência ela vai atingir somente depois ou de muita experiência ou tendo contato com a teoria, tendo contato com o conhecimento profundo daquilo que ele está estudando. Ou seja, o custo de aprender, no fim, acaba sendo o mesmo. Porque se vai precisar bater cabeça para chegar na mesma proficiência que um outro, na teoria, conseguiu fazer, porque não tem o seu autodidatismo, no fim se pagou.
Se pagou porque o autodidata ele precisou passar pelo pior caminho, porque ele achou que conseguiria trilhar aquele caminho sozinho e, enfim, caiu do cavalo, e isso aconteceu comigo várias vezes. Tanto é que eu gosto muito de consumir muito material todos os dias, é motivo de briga, inclusive, aqui em casa, porque eu gosto muito de ler artigos técnicos, estou lendo coisas todos os dias, mas isso me dá um conhecimento superficial. De vez em quando eu preciso voltar para a escola. Quando eu falo voltar para a escola, é voltar mesmo. Voltar para a faculdade, voltar para algum curso específico, para que tenha alguém me orientando para seguir um caminho específico. Por quê? Ele compartilha comigo a experiência que ele teve para eu não precisar tropeçar nos mesmos obstáculos ou sofrer as mesmas dificuldades que ele sofreu. Então, o autodidatismo ele tem assim a sua vantagem, mas ele não é um diferencial absurdo se você só contar com ele, só achar que ele é suficiente, ou achar que você é melhor, ou que você achar que o autodidata sempre vai estar um passo à frente. Dedicação é o que faz realmente a diferença. E no momento em que você achar a forma de aprendizado em que se encaixa no teu modelo e você vai conseguir absorver, pessoal, ninguém te segura. Então não existe uma resposta fixa. A resposta fixa, se é que ela existe, ache o seu caminho para você conseguir aprender. Não se prenda a um modelo, e se você viu acontecer com alguém, pode ser que para você possa acontecer, mas não daquela mesma forma. Ache o seu caminho para você conseguir chegar no mesmo objetivo, ou trace o seu próprio objetivo, que eu acho que é sempre a melhor maneira de você conseguir lidar com isso. Certo? São os cuidados e as orientações que eu gostaria de compartilhar com vocês, das experiências que eu tive e dos conhecimentos que eu consegui absorver nesses anos que eu estudei e tive contato com o aprendizado e, enfim, e da minha própria vida pessoal. Certo? Se existe uma resposta, a resposta é você que vai dar a resposta para você mesmo, é você que vai conseguir achar o seu próprio formato. Faça o seu caminho, teste várias alternativas, não se prenda a uma só. Às vezes o que falta é realmente você abrir a mente para conseguir achar aquele formato, sabe? Virar aquela pequena chave que às vezes vai abrir uma porta e parece que aquela coisa, a ficha cai assim de uma hora para outra, ao ponto de você se perguntar como é que eu não enxerguei isso antes, certo? Faça o teu caminho. Pessoal, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários aí embaixo no vídeo. Mas se pintar alguma dúvida, não se esquece, corre lá para o nosso fórum, o endereço está aí na descrição do vídeo. É um espaço super bacana, onde a gente discute sobre Excel, VBA e um monte de outras coisas. A gente se vê lá.